Bom dia ou boa tarde aos participantes do 4º Congresso Internacional de História da Construção Luso-Brasileira. Eu, Luciana Neymer, juntamente com Felipe Gustavo Silva, vamos apresentar o artigo Modelagem Computacional dos Sobrados Coloniais do Centro Histórico de Vitória, Espírito Santo. A arquitetura colonial das casas apresenta aspectos funcionais, como compartimentação, número de cômodos, que determinam a distribuição e o tamanho da construção. Destaco a fala de Bittencourt falando que o desenvolvimento atual de Vitória concerne os benefícios proporcionados pela cultura do café, ainda no século XIX, e o escoamento portuário. No entanto, essas heranças históricas podem ser datadas também com a chegada dos jesuítas e a importância da igreja na formação da cidade, como citado por Novaes. Campos Júnior caracteriza o centro urbano de Vitória com a paisagem de ruas desalinhadas e deslocamentos principalmente a pé até o final do século XIX, já que a cidade não tinha se expandido além de 1 quilômetro de raio na sua parte mais densa. No início do século XVII, a vila ainda era uma aldeia construída com casas de taipa, cobertas de sapê ou palha, de pindoba, empregada pelos jesuítas desde o século XVI. Com o tempo, foi-se notando a substituição dessa técnica construtiva por uso da alvenaria de pedra e cal. A primeira habitação construída em Vitória, de acordo com Stella Novaes, foi um quitongo ou tenda grande onde se concentravam os jesuítas. Posteriormente, essa casa se transformou num seminário para meninos que mais tarde foi chamada Casa dos Religiosos. Em seguida, a gente tem a construção dos prédios, igrejas e casas no estilo colonial, só que eles foram demolidos, em sua maioria, no governo de Jerônimo Monteiro, conforme fala de Campos Júnior. Ainda assim, existem alguns remanescentes para serem estudados do período colonial. Em conjunto com a Secult, identificaram 6 casas na rua Muniz Freire que estavam com ameaça de demolição para ampliação do Fórum Civil Muniz Freire. Dessa forma, conseguiram preservar 2 casas, porque as outras 4 acabaram por sofrer a demolição. Dessas 2 preservadas, uma de número 29, que consta como 31, possui 2 pisos, com 2 águas de telhado, uma dando de frente à rua. A cobertura original praticamente foi substituída em sua totalidade com beirais quase inexistentes. E a segunda, de número 55, é de um pavimento, também datada do século XVIII, e sofreu algumas alterações em 1940. A mais marcante é a inserção de uma platibanda. Nessa década de 40, a gente teve em Vitória um trabalho de topografia realizado pela empresa Etuc, com finalidade de mapear todo o território da cidade para um plano de embelezamento da capital. Nessa época, o prefeito engenheiro Henrique de Novaes convida o urbanista Alfredo Agache. Na folha cadastral 13, quadra 13812, da página 71 do álbum de plantas, foi obtida a área e o perímetro desses sobrados para esse estudo que apresentamos no presente trabalho. A base cartográfica de Vitória, atualizada em CAD, e também a ortofoto do Google Maps foram utilizadas para as análises comparativas desses 2 imóveis. Na Secretaria de Desenvolvimento da cidade, a SEDEC, que trata do cadastro das inscrições municipais, tive a oportunidade de levantar outros dados referente às 2 casas. O imóvel 29, ele está tombado com interesse de preservação e, portanto, tem 55% de desconto no valor do IPTU. Também na secretaria temos dados referentes ao proprietário, enfim, e o número 55 já tinha recebido o valor de 60% de isenção em 2018 e atualmente está com 55% de desconto. No visita de campo foi possível observar
Outros detalhes referentes à conservação da alvenaria, da esquadria e da cobertura. Também foi possível verificar que ambos os proprietários gradearam seus imóveis. Atualmente, as patologias existentes e os problemas causados pelo tempo em ambas as obras são notados, tanto em sua fachada quanto nas estruturas, componentes e nos seus detalhes adornados. No caso da número 29, que é o sobrado, nota-se infiltração no solo, problemas de pintura, instalações complementares inseridas que descaracterizaram um pouco o imóvel, vê-se que sem planejamento. Na número 55, a gente tem infiltração em toda a fachada, implementação de alguns novos acabamentos sem critérios e problemas estruturais na parede. No contexto computacional, a evolução dos métodos de projetos arquitetônicos com o surgimento do CAD em 1960 transferiu os desenhos manuais para os computadores e posteriormente com a transição para Build Information Modeling, metodologia BIM, transforma os desenhos em objetos semânticos com informações mais detalhadas. Então, a metodologia BIM, como também é conhecida, é vista nas pesquisas de Bilal Sukkar como um conjunto de processos, políticas e tecnologias interconectadas. No contexto das edificações históricas, a introdução da metodologia gerou o Heritage Building Information Modeling, HBIM, aplicando na documentação e gestão do patrimônio arquitetônico histórico. A HBIM utiliza tecnologias como escaneamento, a laser, fotogrametria, para criar esses modelos tridimensionais mais precisos e fidedignos com as edificações históricas. A aplicação de HBIM em edificações coloniais no Brasil tem respaldo na Igreja Bom Jesus do Matozinhos, em Minas Gerais, e na Igreja Vila Bela da Santíssima Trindade, no Mato Grosso. Então, na nossa pesquisa, buscamos a modelagem dessas edificações históricas, dos dois conjuntos, por meio do software Revit da Autodesk. E desenvolvemos os modelos BIM dos conjuntos coloniais da cidade de Vitória, e essa representação vai além da representação 2D. Incorpora informações como materiais, patologias, relatórios. No entanto, a falta de informações completas sobre os elementos estruturais de edifícios desse contexto acaba sendo um desafio. Então, exigindo que decisões sejam tomadas, quais elementos devem ser modelados e como simplificar os elementos com os dados limitados que conseguimos. Então, no nosso trabalho, foram modelados os adornos, janelas, portas. Então, considerando a implementação de HBIM num processo de gestão do patrimônio, então requer, assim como os projetos tradicionais em metodologia BIM, um plano de implementação BIM, que seria o BEP, que padroniza processos, fluxos de informação e níveis de detalhamento. E a colaboração entre os órgãos de preservação, IFAM, Secult, e os profissionais de projeto precisam estar envolvidos de uma forma para garantir que as qualidades das informações prestadas e o segmento de um BEP seja realizado e bem desenvolvido. A nossa conclusão, no uso de HBIM para documentar edifícios históricos, como os casarões coloniais da Rua Muniz Freire em Vitória, é valioso para a preservação. Então, no Brasil e internacionalmente, o BIM parece estar crescendo dentro desse contexto do patrimônio. E através do software Revit, a documentação pode ser detalhada e exemplificada a partir do que é visto na realidade, mas não somente ele, tem diversas outras plataformas que podem ser desenvolvidas nesse contexto. Então, a HBIM cria um arquivo digital acessível a pesquisadores e colabora para melhores práticas na gestão do patrimônio histórico. Então, mas, no entanto, essa padronização da metodologia alinhada a convenções internacionais ainda está ausente para aprimorar a gestão do patrimônio.
Então, agradecemos aos participantes do Congresso por ter assistido nossa apresentação. Muito obrigado.